Olá, eu sou Marcos Manuel, sou historiador, educador da infância, diretor de uma escola de educação infantil na cidade de São Paulo. Sou também militante dos movimentos Ocupa a Cidade e do GT de Educação e Território do BR Cidades. Quero iniciar aqui agradecendo o convite da Fundação Perseu Abramo, da organização deste curso, em conjunto com a Central de Movimentos Populares, uma iniciativa bastante importante. Eu fui convidado para fazer uma reflexão sobre educação e a relação da educação com o território, com o trabalho de base, com a luta social, que é o tema desse curso. A educação é um tema desafiador, sem dúvida nenhuma, a qualidade da educação é um desafio do país. Toda comunidade nossa, toda cidade, todo bairro tem uma ou várias escolas. Durante muitos anos, os movimentos populares, os movimentos sociais, os partidos políticos se organizaram junto com as famílias nos territórios para lutar pelo acesso, pela criação, pela implantação de escolas, de creches, de escolas de educação básica, de ensino médio e agora, mais recentemente, nos últimos anos, as comunidades, em conjunto com o movimento social, se mobiliza pela implantação de escolas técnicas e, inclusive, de universidades. Nós tivemos um período na história do Brasil, ali o período do governo Lula, do governo da Dilma, em que a expansão do ensino superior, a expansão do ensino técnico e mesmo a expansão da educação básica foi fruto dessa mobilização das escolas, mas também das comunidades, dos educadores e das lideranças comunitárias, das lideranças populares, e o nosso partido teve uma contribuição muito importante nesse sentido. Entendendo, então, que a educação é um tema mobilizador e é uma pauta muito importante para a população, ela deve estar na agenda dos movimentos populares. Nesse sentido, então, eu quero aqui abordar o tema da educação a partir de três aspectos, três temas que eu gostaria de trazer aqui para o nosso debate. O primeiro deles é contextualizar, trazer um pouco da história da relação entre a escola e as comunidades, né? Como é que ao longo dos anos na história da educação brasileira ocorreram experiências de escolas, de sistemas de educação que extrapolaram os muros das suas unidades e fizeram ali uma aliança, uma parceria, uma ação mais efetiva com as suas comunidades. O segundo aspecto que eu quero trazer é sobre os benefícios que essa aproximação da escola com os territórios, da escola com o movimento popular organizado, os benefícios que essa aproximação traz, tanto para as escolas como para a população em geral. E terceiro e último, trazer aqui algumas sugestões de ações possíveis para que cada um que está assistindo esse episódio do curso, cada militante, cada lutador popular, consiga colocar a educação na sua agenda de lutas lá no território onde está inserido e, a partir, então, dessas sugestões, ocupar esse espaço da agenda pública, que é importantíssimo, que é mobilizador e que é, sem dúvida nenhuma, uma das demandas que a população em geral possui e aguarda que nós, militantes sociais, auxiliemos as comunidades na luta em torno da educação. O primeiro ponto, então, que eu gostaria de trazer aqui é da historicidade, né, dessa relação entre a escola e os territórios. Quando a gente olha uma escola hoje, a gente, em geral, pensa aquela escola isolada, né, do conjunto do bairro, do conjunto da cidade. Mas ao longo da história da educação brasileira ocorreram várias experiências que tentaram ultrapassar esses limites, né, e criar uma conexão maior entre a escola e as comunidades. A primeira experiência significativa nesse sentido é dos parques infantis, do Mário de Andrade, aqui na cidade de São Paulo. Depois, a gente tem na cidade de Salvador, criadas pelo Anísio Teixeira, as chamadas escolas parque. No Rio de Janeiro, duas experiências muito importantes foram os CIEPs, Centros de Educação, criados pelo Brizola,
e a experiência da cidade de Nova Iguaçu, do prefeito Lindbergh Farias. Essas experiências todas, elas já tinham uma preocupação em se criar uma arquitetura que fosse uma arquitetura mais ousada, que integrasse o prédio escolar com a comunidade. Depois disso, nós tivemos também aqui na cidade de São Paulo, sob a gestão da Luísa Erundina e do Paulo Freire como secretário de Educação, um programa chamado Estudos da Realidade Local, em que cada escola era desafiada a olhar para a sua comunidade, olhar para o seu território e, a partir desse estudo da realidade, construir um novo currículo. Tivemos também na cidade de São Paulo os CELS, que foram criados numa gestão também do Partido dos Trabalhadores e que tinham ali uma proposta de integração da cultura, da educação, do esporte, depois também da assistência social, da vida comunitária, da vida do bairro num equipamento educacional. Temos também na cidade de São Paulo uma experiência que deve ser conhecida, que é o Bairro Educador de Heliópolis, uma escola também que, a partir da sua arquitetura, foi derrubando paredes, foi derrubando muros e foi integrando aquela escola com as demais escolas do território, com as associações de moradores, com as lideranças comunitárias, derrubando muros físicos e muros que estão nas cabeças, que estão nos corações, e fazendo com isso, então, que a escola se tornasse uma escola integrada à comunidade, uma escola que se confunde com a comunidade e uma comunidade que se entende como educadora, chegando ao ponto de se dizer um bairro educador. Mais recentemente, nós temos vivido agora um movimento, o BR Cidades faz parte disso, que é um movimento de provocar as escolas a pensar em planos de bairro, à luz dos planos diretores estratégicos, no caso de São Paulo, o plano diretor estratégico da cidade de São Paulo. Então, a gente tem provocado as escolas a olharem para o seu entorno, mobilizarem a comunidade que está próxima da escola e, a partir de então, criar planos para aquele bairro. Essas experiências todas que eu relatei, elas têm referências em conceitos que são muito importantes, né, para nós educadores. O primeiro deles é o conceito de educação integral. Então, a gente entende que a escola, ela deve transmitir, ela deve produzir e transmitir um conhecimento que não se limita às disciplinas clássicas, português, matemática, história, mas ele vai também num outro conjunto de elementos da vida, que estão no bairro, que estão na vida social e que fazem parte da educação também, por isso o conceito de educação integral, assim como o conceito de cidades educadoras. Esse é um conceito surgido no início dos anos 90 na Europa, mas que a cidade de São Paulo, outras cidades do Brasil abraçaram e experimentaram, e até hoje a vivência desse conceito gera essas experiências positivas. Esses dois conceitos, eles estão iluminados por dois teóricos importantes e que tiveram uma contribuição importante na história do Brasil, que são o Paulo Freire e o professor Milton Santos. Paulo Freire mais na educação e o Milton Santos como um pensador do território, da geografia. Esse era o primeiro ponto que eu gostaria de tratar. O segundo, agora, então, é mostrar que pontos, né, que aspectos positivos essa aproximação das escolas trazem, né? Então, o que traz de bom a comunidade se aproximar da escola e a escola se aproximar da sua comunidade? Então, primeiro que a gente consegue, com essa aproximação, fortalecer aquele que é o elo mais forte da rede de proteção social, né? Como eu disse no começo, tem muitas comunidades que não têm UBS, não tem CRAS, não tem outros equipamentos, mas com certeza tem uma escola. E se essa escola é entendida como um elo da rede de proteção social e ela consegue, então, se fortalecer nessa relação com a comunidade, sem dúvida nenhuma, todos ganham. Essa aproximação, ela valoriza os saberes e as lideranças locais, aquelas pessoas que conhecem, que têm sabedoria, que não está nos livros didáticos, está na vida dessas pessoas, e essa aproximação da escola permite que esses saberes entrem na escola. Ela possibilita também a construção de currículos significativos, né? A gente sabe que parte da dificuldade dos estudantes é de não conseguir ver sentido naquilo que estudam.
E esse estudo da realidade, esse ter o seu bairro, ter a sua comunidade como parte do currículo, faz com que haja um interesse cada vez maior pelos estudos por parte dos estudantes, das crianças e mesmo dos adultos. A escola, nessa aproximação com a comunidade, ela se torna uma indutora do direito à cidade, né? Porque ela provoca as crianças, os adolescentes, os seus estudantes a conhecerem o bairro, a conhecerem a cidade, a visitarem os locais e se apropriarem desses espaços, né? Ela permite que, ao fazer com que os estudantes ocupem os espaços, ocupem a cidade, eles provoquem, façam pressão sobre o poder público para que se realizem intervenções urbanas, e essas intervenções tornam as cidades mais amigáveis, tornam as cidades melhores. E se as cidades são amigáveis para as crianças, para os adolescentes, sem dúvida nenhuma, elas são amigáveis para todas e todos que habitam nela. E, por fim, essa aproximação ela é também um indutor de formação de novas lideranças, né? Num dos cursos, num dos episódios desse curso, a Dandara, que é vereadora lá no sul de Minas, ela dizia que os jovens não estão nas associações, nos movimentos, né? Os jovens, os adolescentes estão nas escolas. Então, se a associação, se o movimento vai até a escola e consegue lá dialogar com esse adolescente, com esse jovem, é uma oportunidade para se formar novas lideranças. Para finalizar, eu quero deixar aqui sugestões de como é que essa aproximação dos militantes com as escolas pode ocorrer, né? Então, em primeiro lugar, eu acho que todo militante que está acompanhando esse curso, está fazendo esse curso, deve participar da vida escolar do seu filho, do seu familiar, de alguém próximo. Além disso, ele deve procurar as escolas que estão no seu território de atuação e militância e se apresentar à direção da escola, à coordenação pedagógica da escola, aos professores, estabelecer vínculos, criar uma relação. Além disso, ele pode participar institucionalmente dos espaços que a cidade possui, né? Toda cidade tem um fórum municipal de educação ou um conselho municipal de educação, e é importante que as associações pleiteiem o espaço de participação nesses fóruns, institucionalmente, enquanto associações. É importante que o movimento de moradia, que o movimento atingidos por barragens, o MST, os movimentos LGBTQIA+, todos aqueles exijam espaço no Fórum Municipal de Educação da sua cidade, no Conselho Municipal de Educação, para ajudar a traçar as diretrizes da educação na sua cidade. E, nesse sentido, também acompanhar o Plano Municipal de Educação. A partir do Plano Nacional de Educação, aprovado em 2015, todas as cidades têm a obrigação de ter um Plano Municipal de Educação. A maioria das cidades no país tem esse plano. É importante que os movimentos organizados acompanhem a execução desse plano e façam valer os direitos da população que estão previstos nesse plano. Eu gostaria de finalizar, então, agradecendo aqui novamente e dizendo que se nos anos 70, anos 80, as comunidades se mobilizaram pela criação das escolas, agora chegou um momento em que as escolas devem ser centros irradiadores de mobilização. É necessário que, a partir de cada escola, a comunidade se mobilize para produzir conhecimento, para fortalecer as suas lutas, para construir comunidades cada vez melhores. Essa é a melhor devolutiva que as escolas podem dar aos territórios que, graças às suas lutas, fizeram surgir as escolas onde hoje elas existem. Agradeço a atenção de todas e todos, desejo boa continuidade desse curso para todos aqueles que estão acompanhando. Um forte abraço. Muito obrigado.